Muito importante, fala sobre Efraim, cujo nome significa frutífero. Ele que era filho de José, neto de Jacó. Por certo, Jacó só tinha 10 filhos, porque as demais eram mulher, e conforme os estatutos bíblicos, elas não tinham herança. As heranças delas eram dos seus esposos. Por isso, a Bíblia não coloca nenhuma delas como líder de uma tribo, de um povo. Não. A única mulher que a Bíblia mostra liderando foi Débora, porque Baraque se recusou de tomar a sua frente, tomar a sua posição, e por ele ter feito isso, não crendo ele na palavra de Deus que foi transmitida pelaquela mulher, ele disse: bom, isso palavras minhas, né? Se é que Deus falou, você vai, eu vou com você. Ela disse: eu vou, confiança que Deus fala, né? Eu vou, agora porém a glória não será para ti. E de fato, né, Deus honrou a sua santa palavra como sempre, dando àquela mulher a vitória dos seus inimigos nas suas mãos, e ela pôde voltar cantando o hino da vitória. E conforme eu estava dizendo, né, Efraim, ele como neto de Jacó, mas José levou os seus 2 filhos, o primogênito Manassés e o mais novo Efraim, para o seu pai Jacó conhecê-los e abençoá-los. E neste momento, vejamos como Deus, ele não interrompe o seu agir, como Deus tem uma forma especial de agir nas vossas vidas. Estão todos vocês sentados aí, mas o Espírito de Deus está ministrando aos seus corações. Ele está contemplando a cada um de vocês. E assim também o Senhor nosso Deus, ele contemplava, dentro das suas promessas, as suas palavras, ele vai e usando Jacó naquele dia. Jacó, quando vai abençoar os seus 2 netos, ele cruza os braços. A mão direita vai para o primogênito, a mão esquerda para a mão direita para o seu filho mais novo e a mão esquerda para o primogênito. E aquilo pareceu algo assim equivocado diante de José, quando o seu pai abençoou ao seu filho mais novo com a bênção da primogenitura. E quem tinha a bênção da primogenitura tinha direito à porção dobrada. Então dava-se ao primeiro filho porção dobrada. Era dado a ele a responsabilidade também de, na ausência dos seus líderes, eles liderar a sua família. Na ausência do seu pai, era ele o responsável pela família, por ele ser o primogênito. E Deus agora estava dando a Efraim uma responsabilidade muito grande, visto que ele era uma resposta de Deus para o seu pai José, concedendo-lhe vitória, pois em Manassés, ele chama Manassés, porquanto Deus havia dado a ele Manassés. Ele fala que Deus concedeu a Manassés o tempo que Deus tirou ele do cativeiro, melhor dizendo. Eu estou meio nervoso um pouco, Então Deus concedeu a ele a graça do tempo que ele foi tirado do meio da sua família e foi levado para o Egito, mas ali, em meio à agonia, em meio às suas dores, Deus o honrou. E Deus lhe concedendo esse filho Manassés, ele lembrou do seu cativeiro.
do momento em que ele passou de angústia, mas como Deus foi fiel com ele, quando Deus lhe concede Efraim, ele coloca o nome Efraim frutífero, aquele que é frutífero, porque aí estava um cruzamento de palavras, porque na verdade, quem Deus abençoou com a bênção de uma grande nação, foi o seu tataravô, seria Abraão, porque Deus havia prometido a Abraão que de Abraão seria bendita todas as nações na terra. E olha o que Deus está fazendo. Deus agora vem, e Abraão, que já estava um homem com idade avançada, não tinha perspectiva de ter um filho, Deus lhe promete um filho, o que para sua esposa parecia loucura, porque ela também já tinha cessado os costumes das mulheres. Então ela parou para imaginar como dar-se-ia uma situação desta, sendo ela uma mulher já de idade, cessou os costumes, não estava mais ovulando, mas para Deus não há impossível. Aquele que Deus tem promessa, se a morte se ousar de tirar ele da terra, ela vai ser decepcionada, porque Deus vai ressuscitá-lo para cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. De tudo quanto o Senhor nosso Deus falou, nenhuma das suas palavras caiu por terra, porque Ele é Senhor, Ele faz acontecer na minha e na sua vida aquilo que nós, muito mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, como disse o profeta Isaías. Às vezes nós pensamos e pedimos coisas tão pequenas, mas o nosso Deus está à nossa frente para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir, e quando pedimos, pedimos mal, porque nós achamos que o nosso Deus é do tamanho da nossa petição, da nossa fé. E às vezes a nossa fé está pequena, mas o nosso Deus continua grande. Ele continua fazendo coisas grandes, pegando o pequeno e fazendo dele um grande homem, uma grande mulher, e mostrando para a sociedade que Ele é o Senhor nas nossas vidas. Aleluia! E Deus havia prometido a Abraão, e Abraão, que havia casado-se com Sara, e que já não estava mais na sua faixa etária produtiva, nem ele nem a sua esposa, quando Deus chegou, o anjo do Senhor, ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo, teofanizado, ele veio quando falou para Abraão que daria um filho a Abraão. Abraão achou difícil, porquanto a sua idade já era avançada, mas ele calou-se. Mas quando ele falou para a sua esposa sorriu, e o anjo disse para ela por que ela riu. Ela negou, dizendo que não tinha rido, mas ele disse: tu riu, e ao tempo da vida tu darás luz a um filho. Ele estava dizendo que a partir daquele momento, aquela mulher era fecunda, aquela mulher estava apta para dar a luz. Então ela passou, a partir daquele momento, mesmo em meio à dúvida, mas ver Deus fazer coisas grandes, que ela esperou por tanto tempo na sua vida e não viu acontecer. E por certo, as suas esperanças já tinham ido por água abaixo. Mas eu quero te dizer nesta noite, que se a tua fé já se esvaiu, Deus renova a tua fé nesta noite, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor nosso Deus traz a Abraão 2 filhos, um pela precipitação da sua esposa. Olha como estava a fé de Sara.
ela achou que Deus prometeu ao seu esposo, então ele vai entrar com providência na vida do seu esposo. Mas só que a bênção de Deus é para o lar, é para a família. Se Deus prometeu para o seu esposo, Deus também vai te abençoar. Se Deus abençoou você, vai abençoar também a sua família, o seu lar. Todos vocês estão envoltos da bênção de Deus. E então, o que ela fez? Ela apressou-se, tomou uma das suas escravas e mandou deitar-se com o seu esposo. Certamente ela pensava: bom, já que Deus vai fazer tal coisa, eu vou fazer a minha parte. Eu não tenho condição, vou colocar uma mulher jovem que possa estar em idade fecunda, que possa procriar. E colocou a sua serva, e ela realmente gerou e deu à luz a um filho, Ismael. Mas aquele era o filho da escrava, não era a promessa de Deus para a vida de Sara e Abraão. E a promessa de Deus para a sua vida não é a promessa para o seu vizinho. A promessa é sua, a bênção de Deus virá na sua vida. Pode sim, através de você, a bênção espalhar para a sua vizinhança, para a sua parentela, mas as promessas de Deus cumprir-se-ão na sua vida, porque Ele é fiel. E agora, Ismael é mandado embora. Já estava na pré-adolescência, estava mais ou menos com 13 anos, e a sua mãe fazia crítica à sua senhora. Isso é, Agar fazia crítica a Sara, porque ela ainda não havia dado à luz. Mas Sara esqueceu de dizer para Agar: eu tenho promessa de Deus. Eu quero que vocês repitam comigo. Digam: eu tenho promessa de Deus. Vamos todos dizer: eu tenho promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, queridos irmãos, Agar julgava que Sara não seria capaz de dar um filho. Não sabia do processo de Deus na vida de Sara. E quando ela começa a rir, a desfazer, aí então chega o momento de Deus, e Deus faz com que ela dê à luz a um filho. Este filho chamado Isaque, o filho da promessa. E Isaque agora cresce, sendo que Deus não desamparou Ismael, pois quando a sua mãe pensou que ele iria perecer, que ele iria morrer no deserto de fome e sede, Deus entrou com providência, pois aquela mulher também, ela não conhecia o agir de Deus, e ela achou que por ela estar desamparada, Deus também não olharia para ela. E ela agora coloca seu filho embaixo de um zimbro e se afasta, porque ela não quer ver a agonia do seu filho, a ânsia de morte do seu filho, e ela começa a chorar. Mas Deus está atento à minha voz, à sua voz, as tuas lágrimas, as minhas lágrimas, e é Ele que tem a palavra, é Ele que diz: não chore, porque Ele tem a solução para vossas vidas. Aleluia. O salmista chegou a dizer no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã, e o amanhã de Deus chegará na sua vida. Deus fará milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então, queridos irmãos, o anjo disse: por que choras, Agar? E ela agora começou a lamuriar, a se queixar, dizendo que acabou o pão e não tinha água, em que o seu filho estaria à morte. Mas uma coisa, queridos irmãos, é que Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias. E se a nossa fé é que Jesus está conosco,
nós não vamos morrer de sede. O deserto não será o lugar da nossa sepultura. O deserto será escola para nós. Nós aprenderemos no deserto, porque Deus, Ele vai ter os seus cuidados, vai nos conduzir no centro da sua vontade. E aquele anjo disse para Agar: por que choras? E ela, lamentando, ele disse: olha aí a água. Ela estava chorando na beira de um poço. Veja como a nossa fé tem uma tendência a ocultar as ações de Deus nas nossas vidas. Ela estava chorando, mas Deus já havia entrado com providência. Mas ela não parou para ver o agir de Deus. E muitas das vezes nós precisamos parar para ver o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós só estamos a reclamar, só estamos só simplesmente a murmurar, mas Deus está agindo, Deus está fazendo conforme a vontade dEle, e prevaleça sempre a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. E agora aquele jovem tinha alimento, tinha a água e tinha uma promessa de Deus, que Deus faria dele uma grande nação. E para a glória do nome do Senhor, hoje é uma nação bastante rica, onde muitos dos seus hotéis têm o seu forro em ouro. Tem um hotel, o mais alto da Turquia, que ele geralmente só quem vai lá são as estrelas de Hollywood, porque uma noite chega a ser $10.000 uma noite na suíte presidencial. E está lá aquele povo rico, descendente de Ismael, mas a promessa de Deus era com Efraim, ou melhor, era com Jacó. E Deus havia prometido a Abraão, e Abraão gerou agora com Sara, Isaac, e Isaac casou com Rebeca, e gerou, e trouxe agora a Jacó. Dentre os seus filhos e suas esposas, destaca-se dois, Esaú e Jacó. E Jacó, ele vem com a bênção de Deus. Ele outrora, ele era uma pessoa enrolada. O seu nome que ele trazia é um nome que não o credibilizava diante do povo. E ele desde novo começou com o apoio da sua mãe, se envolver com coisas desagradáveis aos olhos de Deus, com mentiras, com inveja, com ganância, mas não sabia ele o que Deus tinha preparado para ele. É como Israel quando estava no cativeiro babilônico. Eles imaginavam que Deus havia se esquecido deles e que não valia mais a pena orar. Mas aí em Lamentações, Jeremias diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Põe a tua boca no pó, isto é, clame ao Senhor, e verás a salvação vinda do Senhor. E eles que não imaginavam os pensamentos de Deus, não sabiam o que Deus tinha preparado para as suas vidas, mas Deus, usando o profeta Jeremias, em Jeremias 29, versículo 11 a 13, a palavra de Deus para eles que estavam em cativeiro, já não queriam mais casar, não queriam produzir, não tinham prazer, não queriam nem sequer mesmo tocar as suas harpas. Quando alguém disse para eles: cante-nos uma canção de Sião, ele disse: como cantaremos nós, se estamos em terra distante, em terra alheia, como escravo? Talvez o seu momento de luta, de dor, de aflição, tenha lhe feito parado de louvar.
Talvez você tenha dito, como a mulher de Jó, ainda retenha este Deus. Ela tinha perdido as suas esperanças. Então não era mais tempo de estar crendo na visão dela. Mas Deus tinha algo para fazer grandioso na vida de Jó. E assim também Deus tem a fazer nas vossas vidas. E Deus havia de fazer algo muito grandioso na vida de Jacó. Jacó, em meio aos seus diálogos com sua mãe, ele engana o seu irmão Esaú. E agora o seu irmão furioso porque perdeu a bênção da primogenitura. Ele agora é tomado de medo da vingança, da fúria do seu irmão. E ele é enviado por sua mãe para ir para a terra dos seus parentes. E quando ele vai, em meio ao trajeto, escurece e ele vai dormir. E ele faz uma petição a Deus, que se o Senhor nosso Deus o levar em paz e o trouxer um dia para a sua terra, tudo quanto o Senhor lhe der, ele pagaria o dízimo de todas as coisas. Ora, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Por isso, conforme eu disse em Jeremias 29, 11 a 13, Israel estava desanimado, não sabia o que Deus tinha preparado, mas Deus disse através do profeta: eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então aquilo que você deseja em Deus está na memória do Senhor, e Deus não deixará, aleluia, que essa bênção não chegue às tuas mãos. Ainda que haja tentativas do inimigo tentando te calar, tentando impedir que a resposta de Deus chegue à sua vida, mas Deus, ele cumprirá a sua promessa. Aleluia, glória a Deus. E agora Jacó, ele vai para a terra do seu parente, e lá ele trabalha 7 anos para obter a filha de Labão. Mas aquele tinha escolhido Raquel, aquele que ele trabalhou 7 anos primeiro, lhe foi negado. Deram Lia, que gerou outros filhos das demais nações, ou melhor, das demais tribos. Mas ele trabalha mais 7 anos, e agora sim não lhe é negado o direito daquela que ele havia posto no seu coração, que seria sua esposa. E dela nasce José. José e Benjamim. E de José, agora José, dos seus filhos que ele tem lá no Egito, quando ele retorna, ou melhor, quando seu pai vem ter com ele, que agora ele consegue uma propriedade para o seu pai e seus irmãos habitar, a terra de Gozém. E ele agora, ele traz os seus filhos para conhecer o avô, e o avô lhe faz agora, lhe dá a bênção do Gênesis 49. Estava conforme a promessa de Moisés, estava a abençoar aqueles que Deus falou que iria
dividir entre o seu povo. E Deus estava dizendo que iria, através da sorte, iria dividir as terras conquistadas, conforme Josué 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Deus estava dizendo que iria sortear as conquistas que ele começou com Moisés e agora concluiu com Josué. O povo teria a sua parte, e dentre esse povo que recebeu a sua parte, o filho de José, que não era filho de Jacó, mas neto de Jacó, mas eles tinham um hábito que eles chamam lá de, eu vou me lembrar, é que eles têm os filhos e netos, sobrinhos como filhos também, né? Então ele agora abençoa os dois filhos de José, o mais novo com a bênção da primogenitura. E como ele foi abençoado com a bênção da primogenitura, ele recebe agora a bênção de Deus que estava sobre o seu avô Jacó. Passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e agora Deus tinha uma promessa a se cumprir através de Efraim. Deus havia escolhido Efraim para que ele fosse agora chamado de Israel. Nele seria agora a nação de Israel, seria reconhecida ali Efraim. E Efraim ficou no termo do norte, porque a parte baixa de Jerusalém, a parte sul, quando na divisão das tribos por Jeroboão, que dividiu por desobediência à palavra de Deus, ele ficou com 10 tribos, e Roboão ficou com 2. E agora ficou o reino do sul e reino do norte. E desse reino passou-se a espalhar por todas as nações, porque Deus havia dito que bendita seria todas as nações em Abraão. E agora se cumpre através de Efraim, que desta tribo espalhou-se por toda a face da terra, e hoje em todo quatro cantos da terra existe um povo que não é israelita de sangue, mas não pela circuncisão da carne, mas pelo Espírito, pelo voto, pelo pacto, pela promessa de Deus. Agora todos nós somos israelitas por adoção, porquanto nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E agora não precisou mais para sermos o primogênito, não precisou fazermos circuncisão de prepúcio, mas a circuncisão agora é no nosso coração. Aconteceu em nossas vidas o que João diz, falando do diálogo entre Jesus e Nicodemos, acerca do novo nascimento, e que Nicodemos pensa que esse nascimento tem que ser biológico. Por isso ele, ignorando, disse: pode porventura eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse para ele que o que nasce da carne é carne, mas necessário vos é nascer do Espírito. E pelo Espírito de Deus
nós hoje somos Israel de Deus. Nós somos uma nação eleita. A Efraim foi uma tribo escolhida, eleita. E dela, Deus fez promessas. Deus cumpriu promessas. E ela se tornou hoje o centro do mundo. Há pessoas que costumam a dizer e gesticular dizendo onde é o meio do mundo, mas o meio do mundo geograficamente é Israel, é o umbigo do mundo, é o centro do mundo e é o relógio de Deus para toda a humanidade. As coisas que acontecem em Israel mexem com toda a humanidade, porque Israel é o relógio de Deus. E Jesus disse: olhai para a figueira quando seus ramos já estão terros. Ele estava falando de Israel, da descendência de Efraim, que seria o relógio para o mundo. E é Israel, os descendentes de Efraim e de Judá, eles agora cresceram de forma assustadora, que chega Moisés a dizer que seria a descendência de Efraim 10 milhares de milhares. Isso é um número infinito, e João pode ver isso na revelação apocalíptica, que o número de salvos seriam incontáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que Deus havia dito para Abraão que bendita seria todas as nações em Abraão. Ou seja, bendito todos aqueles que não viram e creram. E o Senhor falou por intermédio do profeta Isaías, falando acerca de nós, nação gentílica. Ele disse: eis que chamarás uma nação que não te conhece, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel. E hoje nós fazemos parte da nação eleita. Nós estamos contados como descendentes de Efraim. Estamos com a promessa de Efraim. Aquilo que nós pomos as mãos e confiamos, Deus faz prosperar, Deus faz acontecer. E o que está acontecendo aqui, neste lugar, nada mais é que a bênção de Efraim. Deus está aprovando esse projeto Efraim. É algo do coração de Deus. E Deus, quando